Olá, eu sou o Lucas Gini, criador do Freela Podcast, e esse é o Papo Freela, onde recebemos convidados mensalmente para conversar sobre temas do cotidiano freelancer. Nesse episódio eu recebo a Tereza Bettinardi e o Eduardo Souza para falar sobre o livro Emprecariado. A ideia do emprecariado é justamente um neologismo, né, que Louroço sugere assim, que concatena a ideia de empreendedorismo e precarização, que nada mais diz, né, nada mais significa que nesse processo de naturalização do empreendedorismo, de que, enfim, cada um de nós pode fazer o que quiser e trabalhar com o que quiser, basta querer e se esforçar, isso automaticamente significa que a gente está disposto a se submeter a um grau de precarização para poder chegar lá, né, entre aspas aí. E é engraçado, assim, porque eu também sinto que não tem escapatória, né? Eu acho que quando fala ninguém está a salvo, é que não tem, assim. Você acha que a experiência pode te blindar? Tu acha que ter passado por algumas roubadas vai te trazer mais sabedoria, entre muitas aspas, pra escapar disso, mas na verdade é inescapável. E é muito impressionante ver como isso tá muito embutido no nosso discurso, né? Dando um exemplo, assim, né? Eu nunca vi um lugar de tanta gente honrada e feliz e animada como o LinkedIn, né? Assim. E aí, uma das lutas que eu acho que faz parte da publicação desse livro, enfim, na educação, acho que precisa ser feita e tal, é mostrar para as pessoas como, de fato, elas são precarizadas, para que elas possam entender o sistema que possibilita essa precarização, sabe? Porque eu acho que isso não vem sendo feito, pelo menos não de forma sistemática. Beleza, tá rolando isso aí, né? Tu tá com esse problema, então vamos inflar essa autoestima. Tá, isso sana, assim, no curto prazo, né? Assim, no curto prazo ali, na tua pequenos gestos que vão te dando, claro, assim, ninguém é contra a valorização da autoestima, não é nem isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, assim, isso também é um jeito, no sistema todo, de individualizar essa culpa, né? Porque, assim, na verdade é você que não se valoriza. Então, você não se valoriza. Então, assim, o problema está com você. E, na verdade, não está só com você. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Lucas Gini, estamos gravando aqui no dia 12 de janeiro de 2023 e hoje a gente vai conversar sobre a obra Emprecariado, um livro lançado pelo Clube do Livro do Design. E eu estou aqui com a idealizadora do clube, Tereza Bettinardi, e com o tradutor da obra, Eduardo Souza. E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, Lucas. Obrigada pelo convite e Edu por também participar dessa conversa. Tô tudo bem também. Vamos nessa aqui mais uma vez para discutir umas broncas aí, mas que é importante. Ver se esse ano a gente dá uma virada nesse negócio. Pois é, eu acho significativo até que a gente gravou um episódio recentemente falando de várias problemáticas aí, um pouco até da obra, no final de 2022, e agora temos perspectivas melhores aí, mais dramáticas também, de país para discutir isso. Total. Exatamente. Bom, então, Tereza, se puder começar contando um pouquinho do que é o Clube do Livro do Design e aí como que chegou nessa obra também, que originalmente é em italiano, né? Isso. Na verdade, o clube surgiu em 2020, né? Na verdade, ele surgiu primeiro como um clube de leitura. Então, durante o primeiro ano, a gente tinha uma data bem definida também para terminar. Tinha um escopo delimitado, né? Mas, a partir desse momento, a gente também decidiu então, entendeu, na verdade, né? Que existia uma demanda por publicações traduzidas, enfim, ou mais livros em português, né? O Emprecariado, no caso, é o segundo livro que a gente publica. E, enfim, a gente vai desenvolver mais, né, nesse episódio, mas, assim, eu acho que ele toca em questões muito sensíveis e que muitas delas surgiram até nas próprias conversas entre os participantes do clube, quando ele era um clube de leitura, né? Talvez algumas a gente não conseguisse vocalizar e nomear propriamente, mas eu acho que a gênese da problemática estava ali. Eu acho que, enfim, é uma tentativa, assim, de poder contribuir para esse debate, né? Então, assim, como surgiu, assim, é uma história até muito longa, já foi
né, assim, contada em vários outros episódios, mas assim, tentando resumir, né, atualmente o clube ele é uma editora de livros e a ideia é assim, a gente começou com livros traduzidos, claro que a gente também adoraria poder começar a empreitada de livros autorais escritos por autores brasileiros, mas isso também demanda todo um planejamento, que a gente também pode falar um pouco aqui, né, da questão até do financiamento disso, né, porque é um empreendimento meio custoso, assim, né, e isso, enfim, depende muito do apoio das pessoas também para fazer acontecer. Então, a gente começou com traduções porque é uma coisa mais... a gente consegue ainda assim, controlar em termos de custo, de produção, é uma produção mais rápida, mas, enfim, tem aí toda uma trilha aí para seguir. E tradução de obras bem relevantes também, né? Eu acho que as duas fazia falta não ter em português. Então, acho que tá cumprindo bem o papel, assim. Não, então, a questão da tradução, né, que a Teresa estava comentando aí, e do financiamento coletivo, particularmente, que é massa, né, enfim, permite a gente fazer alguns projetos que, sei lá, numa estrutura normal de editora, né, de editora grande e tal, muito dificilmente rolaria assim. Mas também tem seus problemas, né, que inclusive isso é uma das coisas que é tratado no próprio livro, assim. Mas de um jeito um pouco diferente, mas é tratado lá. Mas que a gente consiste num trabalho especulativo significativo, assim, né? Tipo, a gente precisa gerar o financiamento do próprio livro, já trabalhando para o livro, sem necessariamente conseguir contabilizar isso na realização do projeto, assim, sabe? Então, sei lá, porque Teresa escolheu realmente publicar isso e bancar e tal. Mas se fosse aquele modelo de financiamento tudo ou nada, né? A gente poderia ter trabalhado, eu poderia ter traduzido uma parte do livro e tal, e ele nunca saía, assim. E aí ia ser trabalho não remunerado que nunca saiu, sabe? Que envolve um risco, né? Envolve um risco significativo, que, enfim, a gente começa a entrar em outras questões, assim, de público e de leitura no campo específico de design e no Brasil, enfim, aí tem várias camadas, assim, dessa coisa que poderia ser debatido, mas eu fico muito feliz, assim, de ter rolado, de fato, do Clube do Livro ter bancado, porque é muito importante, assim. Eu vou levantar umas outras coisas depois, assim, mas a publicação desse livro eu acho fundamental, principalmente tendo essa apresentação de Túlio aqui no livro, que é um pesquisador super importante sobre trabalho e precarização e tal aqui do Brasil, e também a produção do fanzine, né, que é um das recompensas lá do projeto de financiamento. Aí, inclusive, se tu quiser falar depois também sobre o Zine, eu acho importante, porque é uma recompensa, o principal é o livro, né, mas eu acho que o fato dele existir, ter essa produção nacional sobre o tema que o livro traz é fundamental. Assim. É um dos grandes passos que eu acho que pode abrir outras portas aí para outras coisas. Assim. Talvez um parênteses, assim, antes da gente começar a falar propriamente do livro, do Emprecariado, enfim, de toda a questão que envolve esse segundo livro do clube, mas eu acho que é uma coisa muito latente, assim, que eu tenho refletido também bastante a partir dessa experiência do segundo livro, feito com financiamento coletivo, né, e tal. Foi um financiamento diferente, né, o primeiro livro a gente fez uma campanha tudo ou nada, porque, assim, não existia um capital para abrir uma editora, enfim, não existia um investimento para iniciar uma editora, e na verdade você precisa. Porque assim, se a gente contar o número de pessoas que trabalharam nesse livro antes dele existir na mão das pessoas, dá para contar umas 10 pessoas, 15 pessoas, dependendo assim do time assim envolvido, né? Entre o próprio autor, passando por revisão, os designers, né, o ilustrador, se for o caso, os pesquisadores, às vezes as obras não são só de um autor apenas e tudo mais, né, produção gráfica, etc. Mas tem essa peculiaridade, assim, né, a editora do Clube do Livro, ela tem essa peculiaridade porque ela também surgiu a partir de um anseio de uma comunidade, assim, na verdade é uma editora que surgiu a partir do entendimento que existia um público, é diferente sei lá, de um editor ter a ideia de, eu quero ter essa editora porque eu quero publicar livros, assim.
claro que tem esse desejo, tem esse motor que também existe, né? Faz parte da equação, mas ele também, assim, a gente só topou entrar nessa empreitada porque também sentiu uma segurança de que existia pelo menos 600 pessoas, né? Sentia, assim, pela própria dinâmica do clube durante um ano, de pessoas que estavam profundamente envolvidas nisso e tal. E a ideia é a gente também tentar entender como que a gente consegue financiar. E isso é uma grande discussão, que na verdade digamos, depois do livro entregue, é o grande debate que a gente também, como Clube do Livro, quer propor para as pessoas, assim, do tipo, tá, rolou o primeiro livro, todo mundo bancou, que foi aquela campanha de tudo ou nada do Inimigas Naturais. A segunda já foi um tudo ou nada, e que, assim, a gente não alcançou o 100% da meta, mas, assim, também tinha um entendimento de que não publicar esse livro significaria quase o fim da editora, né? Porque, assim, se não alcança a meta, então não tem livro, então, né, assim, vai ter que rolar. Mas a gente também tem que agora, entre nós aqui, designers, discutir, enfim, cabe ter uma editora? Assim, vale ter uma editora? E quais são os termos que a gente também vai compactuar com esse projeto? Que não é um projeto de uma pessoa só. Até porque, assim, se eu tivesse só esse projeto como uma ideia pessoal, eu não abriria uma editora, gente. Tipo assim, não dá nenhum dinheiro, assim. Então, também é importante a gente discutir um pouco isso, assim, né? Essa produção de conhecimento. Tem uma coisa que o Eduardo comentou, assim, da questão do fanzine, né? Que a gente, junto com o livro, a gente está... Uma das iniciativas é publicar, uma das recompensas é essa publicação com pessoas daqui discutindo o tema. Até porque tem um entendimento de que trazer livros, né, traduzir os livros de fora também tem uma limitação implícita nesse processo, né? Assim, como eu falei no começo, assim, eu adoraria encomendar um livro do zero, da gente conseguir debater temas da nossa paisagem, né? Isso já era uma questão quando o Clube do Livro era um clube de leitura, então, assim, isso está colocado. Mas é custoso, é difícil, envolve muito tempo, é muito mais trabalho, né? Seria muito mais trabalho não remunerado numa empreitada inicial disso, né? Mas foi uma tentativa de tentar trazer o tema do emprecariado, que eu acho que tem nuances muito específicas do contexto brasileiro, né? Que eu acho que elas precisam ser debatidas e que o Silvio Dolorusso não dá conta, o texto do Silvio não dá conta, né? Porque já vem de um lugar de bem-estar social, já vem de um lugar que, sei lá, se a gente pensar na própria profissão, que ela é uma profissão importada, né? Ela vem de um outro contexto, aterriza aqui como uma nave alienígena e tem suas questões, né, nessa implementação, se a gente pensar na profissão de design gráfico, mas tem questões que o contexto brasileiro coloca, assim, como o ar que a gente respira, né? Então, assim, tem coisas que são debatidas. E eu até dizendo assim, né, assim como um bastidor, assim, né, agora que a gente está na reta final até do fechamento da publicação, né, o livro já está impresso, mas o fanzine ainda está em produção, assim, vai ser a última coisa que a gente vai imprimir mesmo, assim. E eu tô muito ansiosa também para ouvir, né, o que as pessoas também vão achar do fanzine, mas eu tô muito feliz, assim, da gente ter conseguido acumular olhares diferentes sobre esse tema, assim, tem muitos formatos de contribuições, então tem desde da conversa do Eduardo, né, que tem um formato até de mensagem de Telegram com a Maria, né, que eu acho que também coloca muito esse contexto no Nordeste, que eu acho que tem coisas muito específicas, né, no mercado lá e lida com o mercado de tecnologia, por exemplo, que eu acho que também é um tema debatido, mas da mesma forma também tem questões né, tem um texto meu que eu também falo um pouco sobre esse trabalho especulativo e, na verdade, o que eu falo é sobre ficção e precariedade, mais no contexto de como o mocap é um dispositivo visual dessa precarização, de certa forma, né? Então, quando você pensa em trabalhos de graça ou fictícios para colocar no portfólio, isso é um trabalho não remunerado, né? Qualquer trabalho fictício implica em não remuneração, e a gente não consegue ter uma visualização real do que gira nessa economia, né? Até dicas de livros, dicas de filmes. Então, cada um tentando trazer um pouco do seu olhar, assim. Então, eu tô na ansiedade, assim, de ver o feedback das pessoas sobre essa fanzine, mas também muito, sei lá, talvez entendendo também que talvez nessa coisa
a autopublicação, não só a autopublicação, mas a publicação mais autoral local, talvez a gente tenha que arriscar pequenos formatos, porque esses saltos de empreendimento de um livro grande de 200 e tantas páginas seja um salto mais ousado, e a gente também tem que entender assim o espaço de ousadia que a gente tem disponível, né? Enfim, desculpa ter me alongado no começo, assim, mas só para dar esse disclaimer assim do publicar design no Brasil, que eu acho que tá implícito quando a gente fala agora do Clube do Livro, e na verdade é um tema que eu quero debater mais, assim, colocar um pouco essa planilha na roda, assim, né? Que eu acho que tem que ser debatido também. Não, total, não tem por que pedir desculpa. É exatamente esse o tema, né? Como o Eduardo falou, o próprio livro chega nessas questões. Não li inteiro ainda, logicamente, mas o próprio livro vai discutir essas questões de financiamento coletivo também, né? Enfim, tudo isso também é uma forma de precarização. E aí eu queria puxar para o Eduardo para falar um pouco o beabá, assim, o que é essa obra, o que é esse neologismo do nome, tipo uma pequena apresentação para ir entrar mais profundamente nos tópicos que você achar mais relevantes. Massa. Então, eu vou fazer uma escolha ousada aqui. Eu vou começar com um fato que eu vi hoje, né, que aconteceu assim, e que eu achei muito significativo. Foi aqui em Pernambuco, né, a governadora eleita do PSDB, Raquel Lira, tá fazendo, né, as transições tal para o governo dela, assim. A gente passou 16 anos com o PSB aqui governando, e aí ela tá, enfim, fazendo algumas coisas bem questionáveis, assim, mas uma das coisas é fazendo aquela mexe-mexe tradicional, né, de secretaria. E aí, uma das coisas que ela fez, né, foi acabar com a Secretaria de Desenvolvimento de Trabalho, Emprego e Qualificação, né, que, enfim, existia já, lidava com todas essas questões de emprego, trabalho e tal. E aí ela mudou essa secretaria para Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, certo? Então, na visão, né, do governo da governadora Raquel Lira, do PSDB, não existe mais trabalho, emprego e qualificação. Existe, sim, desenvolvimento profissional e empreendedorismo. Isso é muito simbólico porque não é uma surpresa, né, exatamente. A gente acabou de sair de um processo eleitoral também e em todos os estados que eu vi, assim, que eu consegui acompanhar, por mais superficialmente que fosse, sempre a galera estava tratando todos os candidatos, basicamente, assim, exceto, enfim, os candidatos comunistas e tal, de esquerda, estavam tratando o emprego como MEI, pejotização, empreendedorismo, e vamos facilitar e desburocratizar o processo de abrir uma empresa individual e etc. E aí a gente precisa primeiro traçar uma régua e definir que isso não é emprego, certo? E é exatamente em cima dessa contradição, né, que o livro, acho que ele explica muito bem isso. Assim. A ideia do emprecariado é justamente um neologismo, né, que Lourousseau sugere, assim, que concatena a ideia de empreendedorismo e precarização, que nada mais diz, né, nada mais significa que nesse processo de naturalização do empreendedorismo, de que, enfim, cada um de nós pode fazer o que quiser e trabalhar com o que quiser, basta querer e se esforçar, isso automaticamente significa que a gente está disposto a se submeter a um grau de precarização para poder chegar lá, né, entre aspas. Aí. Então, são a mesma moeda, né, com duas faces, assim. Se a gente está pensando em empreendedorismo como esse modelo de trabalho, a gente está aceitando automaticamente um certo grau de precarização. E aí ele, como a Teresa falou, né, ele parte de um lugar lá na Europa, né, que já tem um estado de bem-estar social, já tem alguma segurança, né, até algum tempo assim. Tinha já alguma segurança de saúde, de educação e etc. De benefícios em geral. E ainda assim ele começa a entender esse processo de precarização, principalmente nas áreas criativas, né? Que aí tem até a gente até chegou a falar no último episódio, Lucas, desse aspecto, né? Que tem a coisa do talento e tem uma camada ideológica nessas ditas indústrias criativas que são muito, muito fortes, né? Assim, que elas tendem a
fazer fruir mais essa precarização, assim, basicamente. Sim, é uma idealização que alimenta a outra, eu acho, né? Isso, exatamente. Exatamente. Você está disposto a se submeter a mais precarização porque você se identifica com aquela determinada coisa que você está galgando, tentando conseguir, né, e tudo mais. E aí o ponto de partida inicial é essa formulação que ele faz, assim, esse neologismo, que ele junta essas duas coisas. E aí o livro ele vai abordar vários aspectos de como isso se revela, né? Porque, enfim, é muito complexo essa questão. E aí, como Teresa também já colocou, ele não dá conta de tudo, né? Ele dá conta de uma boa parte, principalmente no contexto europeu. E aí, no contexto europeu, de classe média, da indústria criativa e tudo mais. Mas é um grande esforço teórico, assim mesmo, que ele faz, de conseguir articular muitos autores e muitos aspectos desse fenômeno, né, como um todo, numa leitura muito tranquila, assim, muito fluida, que é uma coisa que eu acho super importante também desse livro. É uma leitura muito descontraída, eu acho, assim. Tanto é que ele usa muito meme, ele pega muitas imagens, né, e memes e tal, que revelam esses aspectos, para exemplificar de fato como essas coisas acontecem e circulam, né, no cotidiano, assim. Aí acho que por enquanto é isso, para não falar muito de uma vez também. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu ia perguntar porque tem um subtítulo o livro, né? Que eu acho fantástico, por sinal. Conta aí um pouco sobre isso também, que eu acho que ele já dá esse tom um pouco mais descontraído que você tá falando ao longo do texto todo, acho que já tá na cara com esse subtítulo. Isso foi até uma discussão, né, Teresa? Assim, que a gente ia inverter o título. Total. O título ia ser o subtítulo, né? Em algum momento o título ia ser o subtítulo, porque realmente, assim, a primeira vez que eu vi esse livro, me chamou muito a atenção, né, o subtítulo, né? Todo mundo é empreendedor, ninguém está a salvo, né? E, nossa, me pegou, assim, foi o subtítulo que me pegou, assim, tá, deixa eu ver sobre o que é esse livro, e aí quando li, realmente fiquei perturbada, né? E até rolou essa discussão, né, no processo da tradução, será que a gente inverte essa relação, né, porque a palavra, né, em precariado, até em algum momento a gente, né, ficou naquela dúvida do duplo E, como é que vai traduzir isso, acho que, eu lembro até que o Edu tinha feito quase um mapa semântico, assim, tentando pegar os radicais para tentar fazer loucura essa de junção, tradutor, né, assim, totalmente, velho. Total. E aí, mas depois a gente acabou entendendo que, enfim, não, vamos voltar com o título e manter esse subtítulo e tal. E tem esse lado, assim, né, como o Edu tava falando, assim, né, que o Silvio traz muitos memes, muitas imagens dessa ironia, porque eu acho que também tem essa coisa que eu acho que é muito... Não sei, tinha uma vez, fazendo uma entrevista, uma pessoa falou assim, não, os designers, eles conseguem rir de si mesmos, né, como se fosse uma qualidade. E sim, eu acho que a gente tem essa capacidade de criar essas imagens meméticas, assim, pra gente também, mas ao mesmo tempo a gente consegue rir muito da nossa própria desgraça, e eu acho que isso é um indicativo de alguma coisa, assim. E eu acho que esse livro é um pouco isso, assim, eu acho que todas as imagens lá, a gente, enfim, tem um alívio cômico, né, assim, ela exemplifica, e eu acho que é interessante como ele, inclusive, categoriza, né, para cada encerramento de capítulo tem uma imagem, né, tem um caderno de imagens que tu consegue fazer os links com o que ele também está querendo exercitar no texto, né? Mas eu acho que também tem questões ali, né, camadas de, enfim, de pura depressão, assim. E é um livro que joga, né, com essas duas emoções ao mesmo tempo, assim, a gente tem o ali, né, eu acho que é um pouco a própria imagem daquele, né, do senhor, né, o Harold esconde a dor, né, que ele, assim, ele é um riso contido, mas ele tá derretendo ao mesmo tempo, então é um pouco, eu acho que, assim, se a gente fizer esse exercício, né, de também enxergar o nosso cotidiano e entender as relações colocadas, né, não só dentro dos seus próprios trabalhos, mas também com relação com os clientes, relações com outras pessoas com quem a gente executa outras tarefas, né, laboriais, a gente consegue
ter essas relações, assim, a gente consegue ter esse mesmo sentimento, na verdade, né? Então, acho que ele coloca um pouco isso, assim. E, e é engraçado, assim, porque eu também sinto que não tem escapatória, né? Eu acho que quando fala ninguém está a salvo, é que não tem, assim. Você acha que a experiência pode te blindar? Tu acha que ter passado por algumas roubadas vai te trazer mais sabedoria, entre muitas aspas, para escapar disso, mas na verdade é inescapável. E é muito impressionante ver como isso está muito embutido no nosso discurso, né? Dando um exemplo, assim, né? Eu nunca vi um lugar de tanta gente honrada e feliz e animada como o LinkedIn, né? Assim, é um lugar lindo, né? Assim, e a mesma pessoa tá lá tweetando só desgraça, sabe? Então, assim, é estranho, né? Assim, é a mesma pessoa, como é que é, né? Ou então, no máximo, o que consegue fazer no post no LinkedIn é um post indignado, mas no final tem uma narrativa ali de superação. Então, tá isso, é um pouco inescapável, assim, eu acho que tem um lado que não tem um alívio, assim, não tem uma luz no fim do túnel de uma forma tão, não tem um caminho de redenção, né, que eu acho que talvez o LinkedIn adoraria que tivesse. Mas não tem, na verdade, a gente tem que procurar né, alguma escapatória disso, mas é uma estratégia que talvez não seja pensada individualmente, talvez tenha que ser pensada de uma outra forma. Enfim, fica essas questões, assim, sem querer terminar, assim, com o final, acho que a gente tem mais temas para elaborar, assim, E acho que tem uma coisa também que o Eduardo comentou, né, que isso teve muito presente no debate eleitoral, eu acho que isso é o grande debate, né, e não só no debate eleitoral, mas inclusive na formação. Quem está nos ouvindo que estuda design, está ainda estudando design, pode pegar o comparativo entre uma grade curricular de qualquer curso, seja um curso livre, um curso de curta duração, de 2, 3 anos, até uma graduação de 5 anos. Consegue ver a diferença se tu comparar com isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Então, assim, a palavra empreendedorismo, para mim, por exemplo, que me formei em 2006, né? Um ano pré-histórico quase, assim, é inexistente, não existia essa discussão. Na verdade, a gente achava que, sei lá, ia trabalhar num lugar, no máximo ia trocar de emprego, sei lá, algumas vezes, mas não nessa... Quer dizer, eu não sei se eu tinha uma ideia tão clara disso naquela época, mas na medida em que foi trabalhando, sei lá, rolou o PJ, rolou a inquietude de ficar no mesmo emprego por muito tempo. Então, essas questões foram sendo colocadas em algum momento, né? E eu acho que, atualmente, isso tem sido debatido na escola, tem sido debatido no mercado de trabalho. Eu acho que é uma questão que está colocada, assim, né? O empreendedorismo, né? Assim, como uma saída de empregabilidade, né? Isso é a base total, assim. Eu sou professor, né? Então eu tô mais próximo, assim, da educação e tal. E aí eu fico sacando as coisas, assim. E a educação também passa por esse mesmo processo, né? Um processo muito semelhante ao que o emprego está passando, né? Essa fragmentação, essa racionalização monetária mesmo da coisa, assim, né? E aí eu vejo muito, principalmente no mercado de design especificamente, né, que tem essa coisa enfim, não é desregularizado e tal, meio que tem muita gente migrando de outras áreas para design, especificamente para a indústria de tecnologia, de UX e tal. E aí muita gente fala dessa transição, né, dessa migração, fazendo um curso online aí de, sei lá, 30 horas, saca? E beleza, estamos aí, podemos trabalhar, assim. E aí acontece esse processo de fragmentação também na educação, né? Que, na verdade, são desdobramentos de uma fragmentação que vem do neoliberalismo e tal, que eu acho interessante que no livro, especificamente, Louroço nem fala muito disso, ele só vai falar lá no final, assim, na conclusão. Mas que, por exemplo, hoje a educação ela é tida como um investimento, entende? A educação não é mais um processo de engrandecimento ou nada do tipo, assim, não tem nenhum cunho humanista nem nada nesse sentido. Você está fazendo um investimento que você vai querer... E também não é vista como um direito, né? E também não é visto como direito, exatamente. É um investimento que você faz para você ter retorno depois. A base do investimento, essa metáfora aí, né? Você tem que ter retorno, senão não é investimento, senão é perda. Saca? Então, isso que Teresa falou
disso tá invadindo a educação, invade não só nesse sentido, mas também em como isso é ensinado, né? E aí isso é até uma discussão que eu tenho com Maria lá no texto que vai para o fanzine, que a educação ela vai se moldando e vai se organizando para fazer com que esse processo de precarização, esse processo de naturalização do não, trabalho aqui, estágio não remunerado pela experiência, porque aqui tu vai fazer portfólio, aqui não sei o quê. Isso vai se naturalizando de um jeito que isso vai excluindo as pessoas que não têm condição de bancar isso, basicamente, né? A pessoa que precisa de uma grana para poder ir estudar, para poder ir trabalhar, para poder pegar um busão, ela simplesmente não se mantém no mercado. E aí ela é excluída para trabalhar em outra coisa. E isso está totalmente imbricado nesse processo, nessa parte da precarização do empreendedorismo, né? Ou você se vira sozinho para ir lá conseguir fazer o que você quer, ou você vai trabalhar em outra coisa, entendeu? Isso esse processo está se infiltrando de fato, como o Teresa colocou assim. E aí os currículos de design, enfim, acho que várias outras áreas assim, estarem incorporando o empreendedorismo como um pilar fundamental, assim, é um sintoma disso, no fim das contas, assim. Eu achei muito interessante quando eu vi o projeto pela primeira vez, né, no Kickstarter, ou sei lá, no... Catarse. Isso, Catarse. Eu fiquei surpreso em procurar um pouco mais sobre o autor e sacar que ele não é filósofo, né? Nem sociólogo, nem teórico político e tal. E aí isso, claro, traz os dois lados, né? Acho que tem a visão interessante de ser um de nós, entre aspas, com uma análise interna ali de certamente já ter passado por essas coisas, né? A Teresa falou da trajetória, tipo, não tinha exatamente essa previsão, mas foi rolando. Primeiro foi o PJ, depois começou a galera toda troca de emprego muito rápido, agência, estúdio, tem uma rotatividade alta e tal. E aí, por outro lado, claro que acredito que essas análises trazem as limitações também de falar especificamente de um contexto de uma classe média ali e tal. Tipo, não é um livro que vai discutir a precarização de entregador de aplicativo, como já existem outros e que é uma discussão mega importante também, mas essa é bem focada nesses mercados, né? Isso, exatamente. Ele fala bastante do mercado criativo. Exatamente, eu acho que tem questões muito específicas do mercado criativo, porque eu acho que ela, como a gente estava falando, ela lida também com questões aspiracionais, né? Que é diferente, assim, existe uma camada no trabalho criativo que ela embala isso de uma forma que você não percebe até o momento que a realidade se impõe de uma forma muito fulminante, assim. Então começa com a percepção de que tu precisa só de um laptop para ter um estúdio, né? Assim, quantos estúdios de uma pessoa só, que na verdade são só grandes perfis de fachada, né? Assim, eu vou aqui chamar Luizinho Estúdio, sabe? E na verdade é uma pessoa só, que ela faz meio tudo, né? Então, assim, as 1000 performances que ela tem que fazer para tipo, bancar uma plataforma que talvez, na verdade, ela é só uma pessoa, né? Ou até, assim, eu acho que tem exemplos, assim, que legal, né? Super conectado, vou lá tirar umas férias e vou levar meu computador e eu posso, né, trabalhar de qualquer lugar, do café, né? Então, e existe isso como um estilo de vida, assim, quantos perfis a gente não acompanha de pessoas que estão ali tirando férias, sei lá, vou Primavera Sound e depois eu vou lá fazer um freelinha, né, no Starbucks, enquanto eu tô aqui curtindo as minhas férias na Europa, né? Então, tem um lado, assim, que isso é naturalizado, enfim, que isso é colocado como um dado, né? Que legal, ó, eu tô a cada dia uma rotina diferente, né? Eu não tô, né? Isso empacotado de um jeito flexível, né? Conectado com o mundo. Hoje ela tá de bike, amanhã ela tá, né, trabalhando com esse trabalho de produção e fazendo uma coisa super legal. Então, mas só que assim, no fim do dia, assim, tá, beleza. A realidade como é que tá colocada, sabe? Assim, como que você consegue sonhar com umas férias em que você não leve um computador, ou isso já tá de uma coisa tão distante? Então, tem questões do trabalho criativo que eu acho que elas são colocadas de um jeito muito embalado, assim, né? E isso, assim, pensando, eu ainda tô falando, assim, pessoas que ainda conseguem viajar, né? Porque senão a gente também pode falar de pessoas que têm 3, 4 empregos, né? E assim, eu acho que tem questões que na pandemia
né, essa coisa de você trabalhar só de casa, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, até saiu várias matérias, né, a respeito disso, de pessoas que têm mais de um emprego, né? Assim, de pessoas que de um emprego formal, de uma jornada de 8 horas, que elas conseguem ter, por estar em vários lugares, elas conseguem, né, acumular funções e tal. E isso eu acho que é assim, não é só um enriquecimento de experiência, eu acho que fala sobre um lugar também de remuneração, de condição de trabalho, sabe? Eu acho que a gente tem que falar, assim, por mais dolorido que seja, acho que a gente tem que também nomear isso. Então é um pouco diferente do... Claro, é muito diferente, né, de um entregador que também está arriscando a vida de uma forma que, sei lá, se tu for olhar as reivindicações, né, dos entregadores, é ter um seguro de vida, ter um equipamento que ele consiga ter um EPI mínimo para conseguir operar na condição. Então, assim, quando você vê as reivindicações, tá, algumas delas já foram. Tu consegue negociar ali com o teu chefe no teu estúdio, sei lá, enfim, talvez, né? Não sei também. Mas tem outras questões aí que eu acho que no trabalho criativo que tem uma dissonância cognitiva mesmo. E aí eu acho que o tombo começa a ficar bem mais dolorido, assim. É que a ferida narcísica é maior, né? Assim, pensando até em termos psicanalíticos, assim, tem uma questão de ego, assim, muito complexa para administrar, né, no trabalho criativo. Que também rola uma aceitação, assim, dessa condição, né? É muito isso, Teresa. Isso que tu falou, tem um valor aspiracional e tem um valor muito subjetivo mesmo, assim, né? Porque como em tese, né, o trabalho criativo ele é menos alienado, né? Você faz aquilo porque faz mais parte da sua experiência e aquilo que você vai criar tem toda essa relação, né, mais íntima, assim, digamos, com o que é produzido. Isso faz com que essa dependência, né, e esse grau de se submeter à precarização, ele ser, pelo menos ideologicamente, né, ele seja mais forte ainda, né? E aí as pessoas... E aí, enfim, isso, claro, é reforçado o tempo todo por todo um sistema, né, ideológico, etc. E também, sei lá, jurídico, por exemplo. Como tu falou, as pessoas trabalham em 4 empresas diferentes, ao mesmo tempo é possível porque nenhuma delas é CLT, é tudo PJ, assim. Então, essa flexibilização, né, como foi na reforma trabalhista e tudo mais, tem como objetivo justamente permitir isso, né, e jogar nas costas individualmente, né, de cada trabalhador, assim, o peso de ter que arcar com essas consequências, né? E aí essa dimensão do trabalho criativo é justamente isso, assim, porque isso tem uma relação subjetiva muito mais forte, e isso também é tratado diretamente lá por Lourousseau, assim. A galera se submete a cada vez mais coisas e isso é glorificado, por exemplo, quando eu estava me formando, assim, estava cursando, estava me formando, a melhor coisa do mundo era você ser freela, porque você, não, trabalha ali para um, trabalha para outro, trabalha a hora que quiser e tudo mais. E aí, em vários momentos, eu digo assim que o design foi a vanguarda da precarização, né? Por causa disso, assim. O design, por requerer menos equipamentos, entre muitas aspas, assim, né? Como tu disse, entre aspas, só um computador você já consegue fazer trabalho de design. A galera já foi entrando nisso, assim, com os 2 pés mesmo. Viu nessa possibilidade, né? Nesse caráter descolado desse tipo de trabalho e tudo mais. Um refúgio ideológico, porque, de fato, acho que funciona meio como uma balança, né? Quanto mais precária a situação, mais você precisa elevar esse nível ideológico, assim, para você conseguir suportar mesmo essa realidade dura, né? Até que o ponto que isso quebra, né? Mas, enfim, enquanto isso é possível de sustentar, quanto mais ideologicamente reforçado for uma coisa, mais você se submete à precarização, assim. E aí, por ter esse recorte individual, criativo e etc. no livro, isso está muito bem marcado, assim. E isso é uma realidade que a gente vive o tempo todo, assim. Não, e eu até queria complementar, assim, com uma reflexão que dentro, né, do universo do trabalho criativo, e quando a gente também fala, sei lá, em remuneração, ou então em estratégias de escapatória desse circuito, né, sempre
sempre tem, né? Claro, faz parte também de uma estratégia, né? De tentar sanar essa questão, da questão da autoestima, né? Da autoestima projetual, de você se valorizar, de você, enfim, pensar uma planilha, pensar o teu próprio valor, se valorizar, né? Então rola essa, vamos inflar a autoestima, né? Assim, ó, beleza, tá rolando isso aí, né? Tu tá com esse problema, então vamos inflar essa autoestima. Tá, isso sana, assim, no curto prazo, né? Assim, no curto prazo ali, na tua pequenos gestos que vão te dando, claro, assim, eu não, ninguém é contra a valorização da autoestima, não é nem isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, assim, isso também é um jeito, no sistema todo, de individualizar essa culpa, né? Porque, assim, na verdade é você que não se valoriza, então você não se valoriza, então, assim, o problema está com você, e na verdade não está só com você. Por mais que tu se valorize, eu posso aqui dizer pra vocês, nossa, eu quero 1,5 milhão, sabe? Não vai ter 1,5 milhão, entendeu? Tipo, não adianta eu aqui valorizar o meu ego e, tipo, querer inflar minha autoestima e começar. Não é só isso. Isso não resolve, não é fugir do precariado. Acho que não existe essa. Não vai ser essa. Assim, sinto muito, não entendo isso. Também não acho que isso está apontado no livro. Acho que não sei. Tendo a achar que não é a solução. Mas claro que existe esse discurso também, mas acho que a gente também tem que pensar isso num contexto. Realmente, será que se sindicalizar? Também não sabemos, temos que entender qual que é essa estratégia, mas eu também acho que assim, tudo é individualizado, né? Assim, e eu acho que a gente também tem que começar a pensar que o sistema, na verdade, ele é um pouco desenhado, né? Acho que tem até uma fala que vocês também desenvolvem um pouco naquela conversa de que nós, designers, estamos sempre tendo que lidar com o desejo do outro, né? É sempre uma encomenda. E né, dentro dessa encomenda já tem alguns parâmetros colocados ali, né? E sei lá, eu acho também que fala, assim, eu acho que esse livro também, ele fala de uma questão de um processo e eu acho que ele se acentuou muito mais durante a pandemia, de uma forma mais acelerada, talvez, de como o design gráfico, enfim, nem só design gráfico, porque eu acho que também tem um entendimento que design gráfico é uma coisa bem antiga, né, assim, mas como o design ele se tornou uma mercadoria mesmo, uma commodity, e que, na verdade, assim, cara, não tem um monte de gente disposta a fazer esse trabalho, esse layout, essa figura, essa imagem, e nesse entendimento, à medida em que ele também se torna essa mercadoria, tem um teto, né, nessa mercadoria. Assim, o suco de laranja não pode custar, por mais que as laranjas seja, sei lá, do Vale do Inca, do não sei o quê, entendeu? Tipo assim, com toda storytelling, assim, não tem storytelling que resolva uma commodity, né? Eu acho que esse é o ponto também. Não sei lá, tô aqui também pensando meio alto, tentando debater, assim. Essa questão da dissonância cognitiva é muito real, assim. Ele coloca isso lá justamente nesse ponto, né? Assim, a galera vai se submetendo a essas precarizações e vai criando cada vez mais camadas de ideológica e que vai criando essa dissonância cognitiva. E aí ele vai falar lá, por exemplo, da positividade tóxica, né? Que, de novo, também por causa de todos esses outros movimentos muitos, assim, do coach, etc., também vai se imbricando e vai se naturalizando como uma parte dessa construção do sujeito empreendedor, né? E aí você vai precisando performar esse trabalho emocional, assim, cada vez mais para fora, né? Inclusive com redes sociais, etc. Sempre, e acho que isso é o ponto muito chave, Teresa, assim, que tu falou, na individualização, assim. E aí tem dois vetores, né? A culpa é individualizada, só que ela é escondida, né? Os prejuízos, todas as coisas ruins, elas são individualizadas, mais escondidas, e os sucessos, essa positividade, essa performance toda, né? Ela é individualizada também, só que ela é mostrada, né? E aí vai criando uma lacuna cada vez maior, assim, cada vez mais distante
entre o que de fato as pessoas estão fazendo e sentindo, etc., e o que elas estão dizendo que estão fazendo e sentindo. E aí entra, por exemplo, no LinkedIn da vida, né? E aí total. essa ruptura. E eu acho que nesse processo todo até do empreendedorismo, né, dessa narrativa do empreendedorismo, em que, enfim, no trabalho criativo ela também às vezes acaba acontecendo por necessidade, né, às vezes porque também não tem o espaço de trabalho para, né, se desenvolver ou também crescer, inclusive em termos financeiros, porque tem um teto, né, de atuação. Teve em algum momento assim que individualmente assim, eu parei para pensar assim, nossa, cargos de liderança em design gráfico são muito raros, né? Então, assim, chega um teto em que, na verdade, você só vai ser o operador, né? Então, tem esse momento. Mas eu acho que tem essa especificidade, assim, no trabalho criativo de não se enxergar como trabalhador, né? Assim, de se enxergar como outra coisa. Essa entidade criativa que pensa muitas coisas. Então, assim, sempre tem essa distorção da própria imagem, assim, que eu acho que está colocada, né? E aí entra em várias searas. Entra na seara de não se enxergar um trabalhador, né? De se enxergar essa pessoa que paira sobre essa lama toda. Mas também tem a coisa... Aí dá para abrir vários debates, né? O trabalho com cultura, né? Como o trabalho com cultura também é colocado como uma aura acima de qualquer coisa. Essa diferenciação entre trabalho cultural e comercial, né? Então, o trabalho comercial visto como, né, o precarizado. Então, assim, já também colocado nessa forma. O freela fixo, ou, né, o trabalhador pontual, os vários arranjos de trabalho que acontecem, né, e que nem sempre a gente está também consciente de todas as implicações, não só de quem aceita, mas também de quem faz, né, de quem precisa da contribuição de outras pessoas, e qual é o meio de que você também vai ter que encontrar para fazer isso. Eu acho que isso também é uma questão assim, que eu pessoalmente me debato diariamente. Então, não sei, assim, são muitas camadas e eu acho que no Brasil tem as diferenças regionais que acentuam isso, né, as diferenças de mercado, né, polos que são colocados, né, polos de tecnologia, como, né, o exemplo de Pernambuco, que existe toda uma cena emergente disso, então, em comparação com outros lugares em que existe uma concentração de outros tipos de trabalho, mas como isso é visto no mapeamento geral da nossa atividade. Eu acho que isso começa... É meio bizarro, porque assim, a gente está falando da dissonância cognitiva do indivíduo, né, ou de um grupo de pessoas, né, nós aqui nessa coletividade, mas isso também acaba tendo implicações de como o campus se desenha, né, como essa profissão ela é pensada, e aí depois isso vai se refletir na educação. Então, que tipo de geração de profissionais está sendo colocada agora, quais são os tipos de preocupações dela, né? Então, quando a gente, sei lá, quando eu exemplifiquei lá, que há 16 anos atrás o empreendedorismo era sei lá, cara, era uma coisa muito distante dentro da minha realidade, dentro do curso de design no interior do Brasil. Hoje em dia, isso às vezes é a grande narrativa de emancipação dessas pessoas, né? Então, isso vai mudando o nosso campo, vai mudando também o entendimento da nossa própria atividade, né? E é meio, assim, meio dramático quando a gente coloca nessa perspectiva, porque aí não adianta ficar falando de a implementação do design no Brasil nos anos 50. Tipo assim, isso já é uma fábula de uma outra galáxia, né? Assim, se a gente parar para pensar. Eu acho que é importante essa discussão acontecer para que também venha junto na educação, né? Eu não sei se, acredito que não muito, mas se os currículos estão trazendo esse tipo de questionamento já, porque até ouvindo vocês falar, eu percebo que, cara, o tombo vai ficando cada vez maior, né? Tu te apaixona pela área e aí vai trabalhar e vai estudar se tiver oportunidade, não sei o quê. E aí chega um momento que o degrau é enorme quando você... Mas espera aí, jura? Então tudo isso que me define como ser humano, que é a minha profissão e eu sou criativão, tudo isso é uma bosta? Puta, e agora? O que sobrou de mim, sabe?
essa dissonância vai ficando cada vez mais distante, assim, né? No que diz respeito à educação, assim, eu não sei se o cenário tá bom. Eu vejo poucos colegas, assim, se colocando mesmo sobre isso e problematizando e questionando e tal. E aí, por várias razões. Eu também não quero fazer parecer que é uma questão de escolha individual, né? Também culpabilizar individualmente colegas professores e tudo mais. Mas é isso, é um sistema extremamente complexo, assim, né? O mercado vem se desenhando dessa maneira e aí a educação também vem se inclinando para isso, e aí os sujeitos individuais acham que o melhor que eles podem fazer também sei lá, preparar para isso, assim, né? E aí, enfim, não me parece uma boa resposta. Isso volta para aquilo que eu falei, né? A educação passa a ser um processo de afunilamento e preparação para a precarização, assim. O que não me parece uma coisa boa, né? Porque aí é um beco sem saída. Né? A gente tá botando a galera para ser moído no moedor de gente, assim, literalmente. E isso é uma inquietação enorme que eu tenho enquanto professor, inclusive. Porque, assim, é isso que o Teresa falou. Tem certas coisas que essa valorização da autoestima, digamos assim, não, valorize seu trabalho, cobre tanto e tudo mais. Isso vai até certo ponto, né? Inclusive, sei lá, não à toa, muito do design historicamente, assim, não é uma coisa recente, se apropria de muitos dispositivos da arte contemporânea e etc, para criar a aura do artista, né, e do criativo, totalmente, assim, para, enfim, isso é o básico de criar valor simbólico em cima do trabalho de um determinado designer, autor e etc, para que o trabalho dele seja mais valorizado, né? Enfim, seja contratado por empresas cada vez maiores e tudo mais. Que isso, de fato, por exemplo, é uma estratégia tipicamente neoliberal e individualizada de resolver o problema da má remuneração, digamos. O cara vai fazer um estilo, ele vai ser reconhecido como designer artistão, pá, e aí vai Absolute contratar ele para fazer uma ilustração massa, não sei o quê, e aí ele vai ficar de boas, assim. Mas isso não resolve nada para nós outros, entendeu? Assim. E isso vem direto da arte, diretamente, assim, importada. Uhum. Eu acho que tem essa questão, né, do chegar lá. Eu acho que foi uma coisa até que tu colocou um pouco no início da nossa conversa, né, o que é esse chegar lá, e aí nesse chegar lá existem diversos aspiracionais. Acho que esse ponto também você fala dessa diferenciação, eu acho que nada mais é também do que uma estratégia de sobrevivência, e não nos cabe aqui também julgar a estratégia de sobrevivência de cada um, né, até pensando na forma assim como, né, na breve experiência como professora que eu tive, assim, eu não posso dizer qual é o tipo de sonho que as pessoas têm que ter, né, ou que tipo de lugar que elas, né, assim, às vezes conseguir uma certa oportunidade é emancipatório dentro do contexto daquela pessoa, dentro né, do contexto familiar daquela pessoa, que às vezes é a primeira pessoa fazendo um curso superior. Então, assim, existe um peso, e que a gente, na verdade, como professor, a gente também tem que fazer, cara, pega esse potencial, esse desejo que tu tem também, e, enfim, a gente só quer ajudar a que isso chegue, né, enfim, que você tenha essa possibilidade realmente de se realizar. Mas a gente também, eu acho que é importante, eu acho que é a contribuição do livro, tá, legal, enfim, nós aqui dessa geração, né, de 30, 40, 20 e poucos anos, a gente também surgiu num contexto de muito otimismo, né, assim, se a gente for pensar no longo prazo, a gente tá numa fase muito ruim, assim, quer dizer, tá melhorando um pouco, mas tá naquela questão. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente surgiu, né, estudou, ou teve um envolvimento com essa profissão num contexto ainda de muito otimismo, né, bem ou mal, a gente parava pra pensar, enfim, teve um crescimento aí que, claro, teve muita destruição logo depois, mas, assim, existiu uma possibilidade, assim, um lugar, né, de chegar. E que agora o que a gente tem visto que, cara, por mais otimismo que a gente possa ter nessa trajetória de país, de humanidade, né, de tantos avanços que a gente teve, né, assim, mesmo sendo complexo, tem questões que estão sendo muito agravadas e que a gente não está desenvolvendo as ferramentas necessárias para colocar isso
em questionamento, né? Acho que a própria maneira como a rede se organiza, porque assim, tá, legal, tivemos mais pessoas nesse debate, mas assim, como as redes se organizam, é o lugar que a gente consegue deliberar ou pensar e imaginar essas formas? Às vezes não, também é um lugar muito ruidoso, onde existe muita dissonância de conversas, muitos dos sonhos também se escapam. Então, tudo isso vai deixando a coisa um pouco mais agravada, sabe? Tem um texto no fanzine também que é uma contribuição que não é de um designer, mas que eu acho que, assim, foi uma coisa que eu achei, nossa, temos que trazer essa discussão para cá, que ele comenta justamente de um texto chamado Ideologia Californiana, né? Que fala um pouco sobre o início dessas grandes corporações tecnológicas que hoje definem o nosso dia a dia, assim. Hoje a gente está aqui numa tela para gravar um podcast de pessoas que, né, eu encontrei, só o Edu eu encontrei pessoalmente, mas o Lucas nunca vi pessoalmente. Então, a tecnologia possibilitou a gente estar aqui compartilhando essas ideias e, né, articulando um pouco de um discurso, mas também foi pensado dentro de um ambiente que, assim, juntou essa contracultura e essa noção de liberdade, mas também se aliou à cultura yuppie, né, o neoliberalismo, como a gente está falando aqui, né, desse individualismo exacerbado, né, e dessa fome por um enriquecimento, né, hoje a gente está falando de grandes conglomerados, né, assim, o Google claro, foi uma ideia de garagem, mas assim, virou nossa vida depende disso agora, né, então, sei lá, esse é um dos textos que estão no Zine, que eu acho que são questões que também nos atravessam, assim, nessa questão toda. E eu acho que tem uma outra coisa também que eu queria mencionar, assim, como um highlight, assim, do projeto do Emprecariado e tudo mais, que eu acho que tem um grande mérito, assim, que é a contribuição de um designer gráfico, né? O Silvio, que, enfim, pesquisou isso. Claro que ele também se alia e se mune de muitas teorias e faz esse recorrido por vários estudiosos, mas eu acho que também tem um grande mérito dessa contribuição do design para essa discussão, assim, não é um livro de um sociólogo, é um livro de alguém que também desenha, né? E para mim, assim, daí da visão assim da editora, para mim também, quando veio a ficha catalográfica do livro, né, que tava lá ciências sociais, para mim, nossa, que demais, né? O campo do design, né? Uma editora que tem design no nome poder contribuir para esse debate que pode ser útil para outras áreas, e é útil, né? Eu acho que não fala só sobre designers, mas fala sobre ilustrador, programador, revisor, toda uma cadeia de pessoas precarizadas e que lidam nesse mundo criativo, né? E eu arrisco dizer que se ele não fosse designer, ele não conseguiria fazer o livro dessa forma, assim, de fato. Exatamente. Ele tem uma fluência, assim, tem uma linguagem, uma coisa que é muito própria de quem, inclusive, passou por processos de precarização e tudo mais, que ele fala um pouco lá também, na introdução, mas que eu concordo totalmente, assim, para mim não é desprezível que ele seja um designer que tenha escrito esse livro, assim, e é um livro que conceitualmente, teoricamente, ele é muito sólido, assim, ele é muito carregado, e inclusive ele, por ser designer, eu acho também, assim, ele consegue fazer uma comunicação muito clara disso, nesse estilo de escrita, né, que eu falei lá no começo, que é muito acessível mesmo, assim, muito tranquilo de ir lendo e tal, mas ele não compromete a solidez teórica da coisa, eu acho, assim. Eu acho que é interessante esse aspecto de, olha, os designers não precisam falar só sobre Photoshop, né? Eu senti que foi um pouco isso que a Teresa trouxe com essa surpresa boa de, bom, o design tá trazendo alguma coisa, uma discussão mais séria e não tá só se tornando uma coisa estritamente técnica e de execução ali, né? Que muito do nosso dia a dia acaba chegando nisso, mas isso é até parte dessa sistematização de alienar um pouco, né? De tirar a cabeça das questões importantes. É entender que para chegar no Photoshop você tem que ter umas coisas ali por trás, entendeu? Você tem que ter uma série de condições materiais para poder você sentar no Photoshop e fazer alguma coisa, saca? Acho que a contribuição de Silvio vem muito nesse sentido, assim, de pensar o design para fora, entre muitas aspas, desse sentido estritamente técnico, que eu acho que é fundamental, assim. Fundamental e urgente, principalmente para a gente aqui no Brasil, assim. Sim. E aí,
Eu queria trazer um outro questionamento que ficou na minha cabeça, assim, voltando um pouco para a questão do subtítulo, né, do Ninguém Está a Salvo. Eu acho que é interessante porque não sei se vocês têm essa sensação, essa discussão me parece tardia, não para todo mundo, mas eu me sinto tardio nessa discussão, sabe? Tipo, puta, eu demorei anos para parar para pensar nisso, e até o que eu falei também, a gente comentou um pouco sobre educação, né? Será que dá para trazer isso antes? Como que as instituições de ensino também se colocam em relação a isso? Não dá para lutar contra o mercado, não tem como a gente esperar isso, mas esse ninguém está salvo serve também para o entendimento de que nos empregos fixos, mesmo CLT, existem várias dessas ferramentas da precarização e dessa fantasia que a gente está falando sobre as áreas ditas criativas, né? Mesmo sendo CLT, é romantizado você comer a pizza porque ficou até tarde, e tem a piadinha do tá desmotivado porque tá indo embora no horário que é para ir embora mesmo. E como essa cultura não se apropriou, né, facilmente desse discurso. Nossa, que match maravilhoso, né? Eu já precisava explorar as pessoas horas a mais e agora eu nem preciso pagar hora extra, porque elas mesmas querem ser as próprias chefes e tudo mais. E aí vem também o ritmo da internet, né? Que é uma loucura. Tipo, vocês estavam comentando que esse discurso vem um pouco da arte e tal. E aí, cara, você precisa fazer uma Mona Lisa 2 vezes por semana no Instagram, né? Tipo, não interessa se você fez um bagulho foda pra caralho, porque você tá competindo com a agenda de carnaval de São Paulo, você tá competindo com, sabe, tipo, com todas as coisas possíveis em todos os assuntos de interesse de uma pessoa que tá ali scrollando. Como que vocês enxergam também esse ninguém está salvo sobre esse sentido, né? Mesmo que você seja CLT, você tá na internet, você tem que mostrar seu trabalho, você tem que criar portfólio, você tem que... E amanhã pode ser você que perde o emprego, e aí no LinkedIn vai ser uma história linda de você se desligou e fundou o próprio estúdio. Mas que na real é tipo, fudeu, os boletos estão lá. Eu acho que tem um aspecto geracional, assim, quer dizer, não sei se é só geracional, mas existe uma crença também, assim, quase como, bom, o CLT, no momento também que tu se entendeu, tá, precarizado, aí é quase como se o CLT fosse a redenção dessa precariedade, né? Acho que esse é um pouco o que você está colocando. Mas, na verdade, a estratégia de sobrevivência, ela permanece intacta, assim, ela muda só de lugar, ou ela se desloca um pouco, porque, assim, dentro da empresa também existem os mecanismos de avaliação ou de performance que também você tem que atingir para também conseguir uma promoção, ou conseguir, né, assim, toda a mesma performance no LinkedIn ou nas redes sociais. Eu acho que também tem esse aspecto do quanto as redes sociais viraram esse palco, né, desses avatares, né, cada um tem esse avatar, às vezes ele performa de um jeito no LinkedIn, no Instagram de outro jeito, e todos, é muito difícil separar isso, né, da tua, né, o CLT, assim, porque tem o crachá, não significa que existe sempre alguma voz interior que também fica lá te dizendo, não, isso pode acabar, e aí na medida em que isso acabar, você também tem que ter o plano B. O plano B é a grande questão, né, todo mundo tem que ter o plano B, C, D, E, F, até o Z, né, então esses milhões de planos, assim, que eu acho que é a ansiedade, né, com quem a gente tem que lidar, assim, porque adoram fazer post de burnout e saúde mental, mas a verdade, assim, e aí sempre rola essa simplificação de que a culpa disso é o capitalismo, mas assim, vamos explicar direito qual é a questão do capitalismo aqui. E aí tem um outro ponto também que eu queria também comentar, até para Edu também, talvez trazer mais coisas em cima. Não sei, eu fico com a sensação de que nesse processo do derretimento da CLT como um projeto, né? Assim, não é o plano A mais, porque esse plano A é cada vez mais escasso, ou, na verdade, ele tem uma limitação que dentro dessa idealização do mundo contemporâneo não cabe mais, né? Porque, assim, por exemplo, a minha geração, que talvez tenha iniciado isso dentro da questão do design gráfico, eu percebo muito assim, a escolha por flexibilizar as relações de trabalho também se deu muito porque, cara, eu não aguento mais ficar 8 horas dentro de um escritório
e às vezes esperando alguma coisa acontecer para, tipo, de fato começar a trabalhar. Então é um desperdício de vida, então deixa eu sair daqui na ilusão de trabalhar menos e poder ter um lugar flexível, né? Assim, isso talvez tenha sido contado para minha geração e a minha geração acreditou, assim, eu acreditei em algum momento que isso ia acontecer, né? Mas eu também fiquei pensando, assim, muito dentro desse sistema da fábrica, né, do operário, seja desse trabalhador da imagem, né, sei lá, quando você tem esse regime da CLT tradicional e tal, eu acho que também tinha uma consciência, que eu acho que esse é o choque geracional, tinha uma consciência dessa mais-valia, né? Então, assim, eu estou aqui doando a minha força de trabalho, o meu patrão, né, o capitalista mora, está, enfim, se apropriando dessa força, mas existe também, né, essa diferença entre a riqueza gerada e o que, né, o que é revendido e, enfim, esse gap, né, essa noção de mais-valia, né? E eu acho que na CLT, quer dizer, sem a CLT, né, nesse modelo mais flexível, em que você está lá, você, indivíduo, negociando com um grande player do mercado, né, assim, uma grande empresa que também dita as regras, né? Então, assim, você microempreendedor, você pequeno produtor, está negociando com uma empresa gigantesca que ela também define os prazos de pagamento, ela define as regras de como isso né? A maneira como esse projeto, pagamos em 120 dias, pagamos né, depois do trabalho realizado. Isso também acontece isso. E a outra coisa é cada vez mais difícil você conseguir entender o valor que o teu trabalho gera, sabe? Assim, essa alienação, ela ficou muito, o abismo dessa alienação me parece muito maior. Eu tô aqui gerando esses posts de internet e para esses perfis ou para essas coisas, e eu não sei o quanto isso é gerado na negociação final, sabe? Porque eu só sou um trabalhador que faz esse tipo de trabalho, cria essas imagens, e é um grau de alienação máximo, assim. Sei lá, eu fico pensando muito sobre essas questões, assim, que como a gente está colocado realmente, assim, no lugar da mercadoria, assim, do elementar, sabe? Sei lá, eu fico muito pistola, assim, com essa questão, sei lá, Edu. Ai, meu Deus. Você levantaram um monte de coisa assim. Tá. Então, deixa eu começar, acho que pelo mais palpável, assim. Acho que é mais fácil. Eu sou professor de uma instituição pública federal, eu sou concursado, tal. Em tese, eu tenho uma segurança máxima, né, que você pode ter em termos de emprego no Brasil, assim. E eu sinto essa pressão e essa ansiedade de agir de acordo com esse mesmo imperativo mesmo de produzir, de postar e de não sei o que, de estar fazendo coisas, etc. Então, de fato, assim, só para evidenciar isso assim que Teresa comentou e Lucas também, que isso não é uma coisa de não, a CLT vai salvar a nossa vida, assim, também. Não quem dera fosse tão simples, né? A CLT, sei lá, diminui um pouco essa dimensão de precarização, mas também não resolve tudo, né? Porque, na real, e a gente vai entrando em sistemas mais complexos, né, mais profundos, assim, que, na verdade, o que ocorre é uma introjeção desse imperativo de produção mesmo, né? E aí, por isso que talvez essa fase do capitalismo, assim, realismo capitalista, o capitalismo tardio, seja lá como a gente chama, seja tão, sei lá, talvez a mais tóxica até hoje, assim. Porque hoje a gente já não consegue mais se separar desse imperativo. E aí a coisa da mercadoria que Teresa colocou, a gente se tornou a própria mercadoria, entendeu? A gente está num nível de fragmentação, desmaterialização da coisa, assim, de a gente não saber, de fato, o que é que a gente produz, e muita gente não produz absolutamente nada, inclusive, e ganha muito dinheiro, entendeu? Então, essas coisas vão começando a se desassociar num nível, assim, que a gente perde o referencial material da coisa totalmente, saca? E isso tem impactos, assim. Tudo isso que a gente está experimentando e passando hoje em dia em termos sei lá, doença mental e ansiedade, todas essas coisas, ela não vem de graça, né? Não vem do nada. Vem
dessa ruptura radical que o capitalismo tardio assim vem causando, e enfim, ao longo do tempo e em várias esferas diferentes, né? A gente poderia, sei lá, tratar isso de mil maneiras diferentes, assim, sei lá. Economicamente, o objetivo hoje é que o fluxo de capital corra pelo mundo inteiro sem a menor barreira. Então as coisas meio que vão se moldando para isso também, né? Tudo vai se tornando mais flexível, mais etéreo, mais gasoso, né? Assim, como Bauman diria e tal. Então são muitas coisas assim que vão se articulando para isso ser introjetado muito na gente, assim. E a gente não conseguir realmente escapar desse imperativo. E aí que vem, acho que e ninguém está salvo, né? Todo mundo é empreendedor e ninguém está salvo. E é isso mesmo, assim. Porque a gente introjetou isso e a gente se obriga a ser empreendedor, saca? E aí inclusive, entrando até um pouco na estrutura do livro, assim, acho que isso é a grande contribuição da primeira parte do livro, que Louroço meio que faz uma arqueologia, né, dessa ideia de empreendedorismo e tal. E ele vai lá desde das primeiras articulações dessa ideia de empreendedorismo e precarização e precariado, para chegar nessa fase atual que a gente está hoje, que isso é totalmente introjetado na nossa subjetividade, assim. E é feito para isso, inclusive. Assim, e tem outra coisa também, assim, no que Teresa falou, que eu acho que é interessante, que, na verdade, isso a gente está trazendo de volta, né, a partir desse contexto lá europeu e tudo mais, mas isso, na real, a gente meio que exportou essa precarização empreendedorialista, né? Acho que isso é importante dizer também, que é uma coisa que Maria também toca lá no texto, no fanzine. Aqui a gente, principalmente a população negra e tal, era, entre aspas, empreendedora porque precisava, assim, não tinha outra alternativa, saca? Aí isso foi esse tipo de trabalho, né, fragmentado, precarizado, sem hora, dependendo da iniciativa individual e etc., foi exportado, né, para fora, assim, isso invadiu a classe criativa, etc. E aí chegou num momento que isso passou a ser tangível mesmo, e acho que aí começamos a nos preocupar com isso, né, assim, principalmente lá fora. E aí é engraçado que isso agora está voltando também dessa ótica estrangeira, né, para a gente aqui. E isso está condicionando a gente também discutir isso, levantar essas questões para a gente voltar a se enxergar nesse momento a partir dessa ótica da precarização, né? Então a coisa meio que saiu daqui e voltou para a gente por meio de uma intelectualidade estrangeira, que também, enfim, revela outros problemas, eu acho, de como a gente menospreza mesmo o que é produzido aqui, né? Intelectualmente falando, em termos de ciência, teoria e tudo mais. Mas isso é um fator importantíssimo também para levantar, que a gente conhece muito bem essa situação de precarização. E aí, uma das lutas que eu acho que faz parte da publicação desse livro, enfim, na educação, acho que precisa ser feita e tal, é mostrar para as pessoas como, de fato, elas são precarizadas, para que elas possam entender o sistema que possibilita essa precarização, sabe? Que eu acho que isso não vem sendo feito, pelo menos não de forma sistemática, assim. Talvez umas iniciativas individuais e tal, que, enfim, é isso que a gente está aqui fazendo também, né? Mas isso precisa ganhar mais volume, ganhar mais massa, para que isso se torne meio que o pressuposto, assim, entende? Porque senão é isso, não tem saída individual para isso. Tem que ser uma saída coletiva mesmo. Gente, eu não tenho nem o que comentar, eu tô pensando se eu tenho qualquer coisa para contribuir ou se eu já contribuí nessa gravação, porque contribuiu muito. Se vocês quiserem fazer considerações finais, assim, ou emendar algum outro tema. Não, eu só ia comentar bem rapidinho, assim, que é engraçado, assim, né? Voltando até a questão do livro, que como a gente estava falando, vários memes, até alguns a gente quer trazer um pouco na divulgação do livro, porque eu acho que também vai tentar. Acho que imageticamente as pessoas também começam a associar com mais facilidade até a coisa. Eu acho que tem uma estratégia muito interessante do livro de usar os próprios memes como uma ideia de gancho, né, pra gente também conseguir se relacionar com a questão e tudo mais. E até no contexto brasileiro é muito engraçado, assim, porque alguns anos atrás, acho que era governo Temer ainda, acho que teve uma propaganda
E eu lembrei disso agora, é muito engraçado, assim, né, a gente falando aqui. Eu lembrei de uma propaganda que estavam divulgando as maquininhas, né, de débito e crédito e tal, e acho que era uma propaganda de uma dessas maquininhas, assim, e aí tinha uma coisa meio assim, essa é a tua carteira de trabalho, né, do tipo, era essa a imagem que a publicidade criou para exemplificar isso. Eu tenho até que relembrar essa propaganda, porque eu achei, assim, e sei lá, em 2017, enfim, onde essa bagunça toda começou, que, assim, que a gente começou a visualizar isso de uma forma mais agressiva, tu não conseguia nem nomear que isso era em precariado, ou que isso era, né, existe também a expressão, né, em português, né, o CEO de MEI, né, que eu acho que também coloca essas questões, né, expõe a performance, né, essa performatividade de você, enfim, aparentar, né, uma coisa, e que nos bastidores, né, na verdade, você a MEI que pressupõe um faturamento limitado, né, que é o limite da MEI, né. Então tem essa contradição em si, assim. E vários outros exemplos que a gente também já tem usado no nosso próprio dia a dia, assim, que estão colocados dentro desse universo, assim. E sei lá, eu fiquei lembrando dessa imagem mental, assim, para também relembrar um pouco a gente. E tem outro ponto também que dessa fala que você estava falando, Edu, que eu também fiquei pensando a respeito. Às vezes a gente fica achando que esses processos, eles acontecem por falta de experiência ou por imaturidade profissional, que são coisas, né, que... E eu acho que também tem um ponto, né, como eu falei lá no começo, a gente acha que a experiência vai nos blindar, né? Então você acha que em algum momento da tua vida profissional isso não vai acontecer, ou vai acontecer com menos frequência, ou tu vai ter as antenas mais aguçadas para evitar esse tipo de situação que vai te colocar numa situação de precariedade, né? E na verdade não, na verdade o sistema ele é desenhado para isso. Eu sei que pode parecer uma conversa meio de comunistas, né? Sei lá, tipo, de cara muito muito distante, mas ela tá colocada, né? Hoje mesmo assim, só a gente tava conversando com um outro designer que tem um estúdio há mais de 20 anos, assim, a gente tava meio trocando uma ideia, assim, e até falando um pouco sobre o próprio livro também. Em algum momento ele tava falando de uma coisa muito corriqueira, sabe? Que ele estava exemplificando uma angústia dele durante a pandemia, que ele estava meio manter ou não o espaço de trabalho, né? Que ele não ele estava me contando que há muito tempo ele não ia no escritório dele, porque, enfim, convivendo em casa com os filhos, trabalho remoto, a coisa ganhou uma outra dimensão. Mas ele estava me relatando a dificuldade dele em abandonar o espaço físico, por mais que ele não frequentasse com uma certa recorrência, porque seria quase como se fosse a última fronteira entre ele ser o biker com a sacola do iFood nas costas, sabe? E eu fiquei muito intrigada, assim, do tipo, nossa, o espaço físico, tipo, delimitou essa fronteira para ele, né? Assim, desse limiar do precário, né? Isso seria quase que deixar o ambiente de trabalho seria quase como se fosse o fim desse lugar, né? E aí coloca ele nessa situação do iFood, né? Do entregador. E aí depois, até conversando com a Flora, enfim, na contribuição dela do Zine, assim, a gente tava falando de como também os designers têm essa obsessão, né? De mostrar a sua própria mesa, né? O ambiente de trabalho, o desktop e tal. E é louco, né? Pensar como esse ambiente, mesmo que seja a cadeira e a mesa, sabe? Que é o teu home office na tua sala de casa, sabe? Mas como esse ambiente de trabalho te coloca numa situação de não precário, né? Que como a gente também está tentando... Assim, existe o desejo genuíno de não ser precário, né? E a gente tenta encontrar essas estratégias, seja construindo a tua mesa de trabalho, a tua cadeira, né? Ergonômica, claro, enfim, coluna é importante, depois de uma certa idade isso vai se acentuando cada vez mais, mas o que eu quero colocar aqui é que existe isso e esse cuidado, e é super importante, mas assim, gente, então agora é um chamado para a gente cuidar de outras coisas também. Eu acho que isso é no coletivo, né, e aí não vai precisar de algum
talvez não vai precisar do MacBook mais moderno aqui, avançado, pra gente conseguir se distanciar dessa realidade, sabe? E tem uma coisa, né, Teresa, que isso também é postado, né? E é isso, a lógica da rede social como toda é muito cruel, assim. Porque é isso, uma coisa que, quando ela entra ali naquele circuito, você querendo ou não, brother, aquilo se torna uma mercadoria também, entendeu? Uma mercadoria cognitiva, né, e tal. Alguma tentativa de ganhar, enfim, valor simbólico e etc. Você queira ou não, assim, você pode só estar querendo postar negócio, mas no momento que você postou aquilo ali começa a integrar a persona, né? A performance, e aí entra nesse circuito de mercadoria mesmo, assim, independente do nosso desejo, saca? Assim, isso é que eu acho interessante de pontuar também. Porque, naturalmente, enfim, é isso, a gente não está julgando e cada coisa é muitas coisas diferentes, né? A gente não está julgando a estratégia de ninguém, etc. Mas quando isso se torna a única norma possível, né? Esse tipo de acumulação individual e etc, de valorização própria dessa persona, aí a gente tá perdido mesmo, assim. E aí a gente acaba nesse tipo de se agarrando a essas miudezas, né? Essa coisa do espaço e etc, para não ruir simbolicamente mesmo, assim, né? na nossa relação com o trabalho e tudo mais. Para, de novo, continuar mantendo precariamente, né, algum tipo de relação saudável com o trabalho, enfim, com todas essas coisas. Assim. Eu até tava lembrando de uma live que eu assisti outro dia que não era de designer, não era, enfim, tava falando sobre Brasil, alguma coisa assim. E é como a nossa geração eu realmente acho que é um aspecto geracional, assim, do momento em que estamos vivendo, assim. E que aí entrando em conflito até com gerações passadas, nossos pais, nossos antepassados, assim, né? E como esse mundo do trabalho se alterou, né? E aí a pessoa estava falando uma coisa que eu me relacionei muito e que eu acho que pessoas que devem estar nos ouvindo também vão se relacionar, né? Que hoje em dia, assim, com o teu trabalho, assim, né? A distância para te conseguir, sei lá, comprar uma casa, né? Enfim, ter as condições materiais que talvez os teus pais tiveram, ou que, enfim, é muito diferente, né? Mas a gente se contenta, sei lá, com um restaurante, né? Comer a comida com um prato super, né? Existem coisas que dentro desse sistema a gente acaba se compensando, né? E aí entram as performances todas do ser designer, né? Das tatuagens, sabe? Você pode substituir qualquer coisa sobre essa performance, do estilo de vida mesmo, né? E não é criticando, gente, porque é isso, assim, a gente tem que também assumir a nossa contradição nesse processo. A gente tá falando disso, mas a gente tá inserido total, assim, né? Mas curioso entender como esse fenômeno, porque não é provocado só pela gente, nós não somos só culpados por essa questão, é enfim, todo nutricionista tá fazendo essa performance, sabe? Médicos que não conseguem sair do sistema da rede social, senão o trabalho deles desaparece. Isso já é uma questão em outras profissões, né? E que isso é acentuado por todo o sistema de comunicação que a gente está inserido. Então, mas é interessante a gente começar a perceber isso, e não é perceber para se podar, mas é perceber que, assim, existem coisas por trás dos simples atos de, né, assim, a gente quer postar foto porque quer, sei lá, compartilhar tal coisa, mas a gente, dentro de um funil de como isso é colocado numa audiência maior, né, sei lá, vira uma outra coisa, mas, enfim, só esse pequeno parênteses, Edu. E tem uma coisa assim que eu acho interessante também, é que é meio que o lado sombrio da coisa, né? Que foi até o que a gente conversou também um pouquinho no outro, bastante na verdade, no outro episódio, Gini, que é enxergar outras profissões como criativas também, saca? Só que qual é o contraponto disso, né? A partir do momento que outras profissões também são criativas, elas também se submetem a esse tipo de precarização subjetiva, né? Tipo autoimposta, que a gente está falando aqui que, enfim, especificamente no livro aqui, é sobre das indústrias criativas e tal, mas, por exemplo, essa tiktokização, né, essa coisa da rede social está se espalhando para todas as profissões, porque, sei lá, hoje um cirurgião acha que ele tem que ser criativo e postar
no TikTok, entendeu? Ele fazendo cirurgia e fazendo não sei o quê. E aí isso vai criando umas duplas inversões muito doidas, assim, que profissões que não, assim, em tese, não eram vistas como criativas, né? Sei lá, um cirurgião, um psicólogo, um nutricionista e tal, elas passam a se obrigar a se ver como criativas para se inserir nesse circuito de comunicação, de publicação do estilo de vida, e sei lá, de se tornar influência e não sei o que, etc, né? Essa circulação de capital simbólico, basicamente, assim. E começa a se submeter à precarização que antes era, entre aspas, só nossa, né? Assim, era só a gente que achava bonito trabalhar num café com um notebook e tal. Hoje isso tá se espalhando, saca? Assim. Então é interessante ver esses duplos movimentos, saca? Como o trabalho criativo é precarizado e como essa dimensão ideológica que permite a precarização está se espalhando para outros campos que não eram tidos como criativos, né? A princípio, assim. E aí, enfim, só retomando essa coisa do espaço, a segunda sessão do livro, né, a segunda parte do livro aqui, trata exatamente disso. Assim, por isso que eu achei interessante o exemplo que Teresa trouxe do designer que não quer abandonar o espaço físico do estúdio, porque uma das coisas assim que é um insight muito interessante dessa segunda parte é que por causa dessa precarização e tal, nosso tempo fragmentado é que determina nossa vivência, né? Nossa experiência e os espaços em que a gente frequenta. Então, sei lá, eu tava num café ontem com uns amigos e tava a galera trabalhando, assim, com notebook, conversando comigo num café e trabalhando e tal, porque era trabalho remoto, né? Então, o que era aquele momento? Era um momento de trabalho ou era um momento de lazer com os amigos, conversando num café, saca? Então, essa fragmentação do tempo que o trabalho remoto, principalmente depois da pandemia, isso é uma coisa importante também, que a Teresa tocou algumas vezes, assim, a pandemia agravou muito tudo isso que é dito aqui no livro. Todos esses processos que ele relata e tal, eles precisam ser, sei lá, elevado a N, assim, quando você estiver lendo hoje, depois da pandemia, assim, em português. Porque vários dessas camadas se agravaram muito, assim. E aí esse trabalho remoto, né, fragmentado, precarizado, etc., permite essa ocupação múltipla, né, de múltiplos espaços, inclusive. E aí a gente vai migrando, feito nômades, né? E aí você pode viajar e trabalhar, né, com seu notebook. Você pode ir para um café e trabalhar, e os espaços vão se fragmentando. E isso é interessante, assim, porque lá no final, na conclusão, e aí para a gente tentar terminar numa coisa mais otimista, assim, ele oferece umas sugestões, né? Aí, enfim, só para terminar, na terceira parte ele vai analisando casos específicos, né? E aí ele analisa especificamente o LinkedIn, né, que diante de todas as contradições que a gente já falou de algumas aqui, o Fiverr, que é uma plataforma também de prestação de serviço, que é muito sintomática, assim, né, desse processo todo, assim, e o financiamento coletivo, especificamente do financiamento coletivo individual, assim, que é do GoFundMe, principalmente de causas de solidariedade e tal, né? Que aí ele vai analisando como os únicos projetos, as únicas iniciativas de solidariedade que têm sucesso são aquelas que já estão azeitadas, né, para entrar nesse sistema de circulação, de redes sociais, etc., de trabalho especulativo que a gente estava falando, assim. E aí ele retoma a coisa do espaço e do tempo lá no final, só para finalizar assim, sugerindo que a gente tente inverter essa relação, na real, assim, como um antídoto para isso. Em vez de a gente fragmentar o nosso tempo e fazer com que isso controle os espaços em que a gente vive, né, e as experiências que a gente tem, a gente possa fazer o inverso, né? A gente possa fazer com que o tempo obedeça ao espaço e à experiência que a gente está tendo no momento, assim. E aí ele cita lá aquele fenômeno, né, que a gente tem de meio que de entrar no flow, né, entrar no fluxo, que você perde a noção do tempo a partir do que você está fazendo da vez, ou sei lá, por exemplo, você está também conversando com os amigos, etc. E aí o tempo passa muito rápido, entende? Ele fala desse tipo de relação, esse tipo de convivência, para construir um espaço-tempo que seja contrário a esse espaço-tempo fragmentado da precarização, assim. E aí eu acho isso um insight muito foda mesmo,
porque isso indica que a solução ela vai vir da convivência, entende? Vai vir do compartilhamento, vai vir de um espaço-tempo comum, assim, que a gente vai conseguir começar a criar. E aí eu acho que um sentimento forte que pode vir disso, assim, é a solidariedade mesmo, assim, a solidariedade do trabalho e tal, que a precarização, ela é muito cruel, mas que a gente... E aí, por isso que o individualismo é tão fundamental para esse processo. Porque o individualismo, ele impede da gente ter solidariedade. E aí, o único antídoto para isso, eu acho que é justamente criar um senso de coletividade, saca? E aí, criar esses momentos de convivência, esses espaços-tempos diferentes, né? Para tentar ter alguma resposta a isso. Porque eu realmente, eu concordo assim, com a conclusão dele lá. Eu não vejo nenhuma outra alternativa a isso, assim. Se juntar e bater um papo como a gente está aqui batendo, e aí começar a pensar como isso se desdobra em outras implicações materiais, né, e tal. Mas o começo é isso, assim. Eu acho que a gente tá no caminho certo, sabe? Total. Eu fiquei pensando muito numa questão meio síndrome de Estocolmo, assim, sabe? Dessas últimas considerações que vocês falaram, assim, que a gente acaba entrando nessa, né? De, tipo, as personas das redes sociais, a idealização da área de trabalho e tudo mais. Como a gente falou, daria mais 1 milhão de assuntos aí. Mas, Tereza, você quer fazer o jabá oficial, assim, dá para conseguir o livro quem não contribuiu na campanha? Onde que vai rolar? Não, dá para conseguir, e é importante que mais pessoas se agreguem a essa discussão. Assim. O livro está em pré-venda no site do Clube do Livro, que é clubedolivro.design. Já está em pré-venda, na verdade, assim, o livro já está pronto, ele já está, assim, no dia agora, 12 de janeiro, ele já está impresso, na verdade a gente está produzindo as outras recompensas, a ideia do envio para quem apoiou é que a gente envie tudo ainda esse mês, em janeiro, mas em fevereiro, né, no dia 2 de fevereiro, a gente já vai começar os envios para quem garantir na pré-venda, assim. E eu queria deixar esse apelo também, assim, que a gente começou né, no começo da nossa conversa, falando um pouco sobre a origem do Clube do Livro, enfim, né, que possibilitou a publicação desse livro e tudo mais. E é importante também pensar essa editora como esse lugar de encontro e de articulação. Eu queria muito enfatizar esse aspecto, assim, porque é um tipo de iniciativa de publicação que ela é um pouco diferente, na verdade, é aí o ponto cego dela, ou onde ela se fragiliza, né? No sentido de que se a gente não existe um capital inicial colocado a ponto de eu conseguir, né, que eu como editora, investir em títulos e ter esse retorno a longo prazo, né? Na verdade, ela só existe porque as pessoas colaboraram e é o resultado da reunião de todas as pessoas, né? Os 600 apoiadores na primeira campanha, os 350 que apoiaram agora nessa campanha. Então, todo esse esforço, ele só foi possível a partir desse combustível que eu chamo, sabe? E esse é o modelo, assim, qual é o modelo de negócio dessa empreitada? Esse é o modelo, porque não tem outro. Então, é importante também que, mesmo quem não conseguiu colaborar, né, durante a campanha, enfim, que a gente sabe também que todas as dificuldades, né, de poder contribuir com isso e tal, mas é também importante entender, assim, qual é o valor disso para essa comunidade, e eu acho que é importante a gente colocar isso em debate na comunidade dos designers, né? É importante ter uma editora que publique livros de design, e se for importante, quais são os passos que a gente tem que tomar para cultivar esses espaços, né? E não estou falando só do Clube do Livro, mas de outras iniciativas, né? Como a Recorte, como, enfim, o próprio podcast, né? Então, como a maneira como essas iniciativas se financiam, porque é o nosso trabalho, o nosso tempo também e tudo. E não é só isso, mas também a questão de produzir, né, as condições materiais que possibilitam essas coisas existirem no mundo, né? E eu acho que é importante a gente, como comunidade, como campo, se questionar. Bom,
se assumimos que é importante cultivar esses espaços, o que a gente precisa para que eles existam, né? E, enfim, é um pouco impossível escapar das questões materiais nesse caso, sabe? No livro, principalmente. Muita gente adora discutir sobre qual é o valor do livro, o quanto ele tem que custar. Eu adoraria que ele custasse R$39,90. Eu adoraria que ele não custasse nada, sabe? Eu adoraria que a gente tivesse um sistema de financiamento governamental que possibilitasse que os livros estivessem à disposição de quem quisesse ler. Infelizmente, isso não acontece, né? A gente tem essa limitação aqui. Enfim, entender isso dentro de uma outra cadeia, sabe? Enfim, acho que é o convite do Jabá, assim, mas eu acho que é também um convite à reflexão. E acho que esse vai ser o grande tema do Clube do Livro desse ano, assim. Vale a pena cultivar esse espaço e se vale, qual é o custo disso, sabe? Acho que é esse o convite que eu faço. E também que conheçam o livro, enfim, espero que essa conversa tenha sido um ponto de partida para quem não conhecia a questão, para também ir atrás. Enfim, o livro está à disposição lá no site. Maravilha. Edu, quer se despedir aí, palavras finais, chamados finais? Só agradecer. É muito bom estar aqui de novo. É super importante falar sobre isso tudo. Tereza colocou perfeitamente bem. Eu zero a acrescentar, só valeu e vamos nessa. Tem muito o que fazer. Maravilha. Então, Tereza, Eduardo, obrigado de novo por terem topado. Acho que essa é uma das primeiras conversas públicas aí, mas que seja de muitas. E que venham várias conversas com mais gente pra gente tratar desses assuntos. E, como você falou, muita coisa pra fazer. Bora lá. Simbora. Valeu. Valeu.